Boa noite. Meu nome é Emerson, trabalhador aqui da casa. Hoje fui incumbido de conduzir o estudo dos trabalhos dessa noite, que é direcionado aos nossos irmãos menores. Vamos fazer uma oração pedindo que toda a equipe espiritual, os médicos veterinários, os mentores espirituais dessa casa, em especial a irmã Anastácia, esteja aqui presente, conduzindo, amparando, verificando cada necessidade dos nossos irmãozinhos, que eles possam receber aquilo que vieram buscar, aquilo que estão necessitando nessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Como de costume, nós oferecemos para quem queira abrir o Evangelho essa noite. Alguém deseja fazer a abertura? Seu Benedito abriu para nós. Capítulo 14. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Caiu na instrução dos Espíritos. Vou voltar um pouquinho. Parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele só lhe fornece o envoltório corporal, mas deve ajudar em seu desenvolvimento intelectual, moral, para fazê-lo progredir. Então, o início desse capítulo nos fala da existência do espírito independente do corpo, do envoltório de carne, né? Que cada espírito é confiado naquela família, para que os pais bem orientem, para que os pais bem conduzam, tanto na educação, na formação moral, na formação religiosa, para que esse espírito possa ter um desenvolvimento em melhor condução evolutiva enquanto estiver aqui na Terra. Então, a responsabilidade dos pais bem orientados, deixando claro que o corpo procede do corpo, mas o espírito tem existência independente e anterior à existência do corpo. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, muito frequentemente são espíritos simpáticos, unidos por relações anteriores que se traduzem em sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode também acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que também se traduzem em seu antagonismo na terra, servindo-lhes de provação. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os de consanguinidade, mas os de simpatia e comunhão de pensamento que unem os espíritos antes, durante e depois de sua encarnação. Do que se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito que se fossem pelo sangue. Podem atrair-se, procurar-se, comprazer-se juntos, enquanto os dois irmãos consanguíneos podem repelir-se assim como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo poderia resolver pela pluralidade das existências,
capítulo 4, número 13. Aqui ele deixa bem claro, né, da existência individual de cada ser, né, da consanguinidade, que nós somos inseridos dentro de um meio familiar, muitas das vezes por espíritos simpáticos, mas pode também ter aqueles antagonistas, né? Eu falo pela minha família. Graças a Deus fui criado num lar feliz, num lar unido, mas sempre tem aquele que é mais distante, né? Que a gente fica se questionando, será que pertenceu a uma comunidade familiar anterior? Né? Nós temos conhecimento também que a providência espiritual, para que Deus se desenvolva a existência aqui na Terra, nos dá a possibilidade de encarnarmos com entes mais queridos, porque assim consigamos e conseguimos vencer a nossa etapa. Tem aquele antagonista muitas vezes, mas a grande maioria da nossa família é formada por espíritos simpáticos. Tá? Há, portanto, dois tipos de família: as famílias pelos laços espirituais e famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, fortalecem-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, extinguem-se com o tempo e muitas vezes dissolvem-se moralmente na vida atual. Foi isso que Jesus quis que se compreendesse, dizendo aos discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, isso é, a minha família pelos laços do Espírito. Pois quem fizer a vontade de meu Pai, que estás no céu, esse é meu irmão e essa é a minha mãe. Aqui fala da existência de duas famílias, de laços corporais, de laços espirituais. Como no parágrafo anterior nos falou, muitas das vezes nós nos identificamos mais com um amigo do que um irmão de sangue. Essa é a simpatia entre os espíritos. E aqui da existência dos laços corporais, que são momentâneos, duram só a existência da carne, mas os laços espirituais se perpetuam na existência do espírito. A hostilidade de seus irmãos é claramente expressa no relato de Marcos, uma vez que, como se diz que eles se propunham a apanhá-lo sob o pretexto de que tinham perdido o juízo com o anúncio da chegada deles, e conhecendo Jesus, que sentiam a seu respeito, era natural que dissesse, falando de seus discípulos, sob o ponto de vista espiritual: eis meus verdadeiros irmãos. Sua mãe estava com eles. Jesus generalizava o ensinamento, o que não implica de forma alguma que pretendesse que sua mãe pelo corpo nada tivesse com ele pelo espírito, que fosse indiferente com ela. Com sua conduta, em outras circunstâncias, provou suficientemente o contrário. Muitas das vezes as pessoas se apegam nessa passagem, que Jesus, cercado de discípulos e rodeado também daquelas pessoas que o ouviam, questiona: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Meus irmãos e minha mãe são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás nos céus. Jesus em momento nenhum desprezou Maria, né? Mas ele quis fortalecer justamente esses laços do Espírito. Todos aqui somos irmãos, todos aqui somos unidos, né? Em Cristo Jesus, nos mandamentos que Ele nos deixou, no cumprimento daquilo que Ele nos propõe. E é isso que Jesus quis reforçar nessa passagem, que estamos envolvidos por esses laços espirituais. Aqui vai entrar em outra passagem. Continua. A instrução dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Ela sempre revolta os corações honestos. Mas a ingratidão dos filhos para com seus pais tem um caráter ainda mais odioso. É especialmente sob esse ponto de vista que vamos encará-la para analisar suas causas e seus efeitos. Nisso,
como os outros pontos, o Espiritismo vem lançar luz sobre os problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo paixões ou virtudes inerentes à sua natureza, e vai ao espaço, aperfeiçoando-se ou ficando estacionário, até que queira ver a luz. Alguns partem, pois, levando consigo fortes ódios e desejos insaciados de vingança, mas a alguns desses, mais adiantados que outros, é permitidos entreverem algo da verdade. Nessa parte ele ressalta, da ingratidão dos filhos para com os pais. Dos 10 mandamentos deixados por Moisés, honrai vosso pai e vossa mãe. É o único mandamento que é seguido por uma promessa. A gente só conhece a primeira parte. Honrai vosso pai e vossa mãe, para que tenhais vida longa e próspera na terra. E aqui deixa claro, muitas das vezes o espírito parte do mundo dos encarnados, levando consigo ódio, raiva, desejo de vingança. E até que ele não queira sair dessa penumbra, desse estágio, ele permanece. Reconhecem os efeitos funestos de suas paixões, e é então que tomam boas resoluções. Compreendem que para chegar a Deus só há uma senha, a caridade, que é o amor em ação. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e injúrias. Não há caridade sem perdão ou com ódio no coração. Aqui ele ressalta que é impossível que a gente pratique a caridade, externe o amor com o nosso coração impelido de ódio e raiva. A gente pode estar fazendo um ato de benemerência, um ato de caridade, um ato de ajuda, mas a caridade é aquela sempre envolvida com amor. Eu ajudo meu irmão, sentindo a necessidade que ele está passando, me compadecendo daquela situação que ele está passando. Essa é a verdadeira caridade, quando eu me coloco no lugar dele. Então, através de um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra, mas com essa visão, a sua animosidade desperta, revoltam-se, e ainda mais com a ideia de perdoar, que com a de abdicar-se de si mesmos. Sobretudo, revoltam-se com a ideia de amar aqueles que talvez tenham destruído sua fortuna, sua honra e sua família. Entretanto, o coração desses desafortunados está abalado, que eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se boa resolução vencem, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos para darem-lhe força no momento mais decisivo da sua aprovação. Nessa passagem eu me recordo daquele momento que André Luiz, no livro Nosso Lar, ele se encontra no umbral, e somente quando ele clama a Deus, quando ele clama a ajuda dos espíritos, é que os espíritos benfeitores se aproximam dele e o tiram daquela situação de desespero. Aquilo para mim marca o nosso livre-arbítrio maior. Nem Deus pode nos forçar a trilharmos o caminho do bem, ou da caridade, ou do amor. A gente tem que querer, a gente tem que externar, a gente tem que pedir a Deus, muitas das vezes para se libertar do sentimento do ódio, externar o sentimento de amor. Finalmente, após alguns anos de meditações e de preces, o espírito aproveita-se de um corpo para se preparar na família de quem detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens superiores para cumprir na terra os destinos desse corpo que acaba de se formar. Qual será então sua conduta nessa família? Despertará na maior ou menor resistência de suas boas resoluções o incessante contato com os seres que odiou é uma prova terrível, sob a qual ele às vezes sucumbe, de sua vontade não é suficientemente forte. Assim, conforme levado pela boa ou pela má resolução, ele será amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. Nesse último parágrafo, a gente pode observar
a misericórdia, a providência divina, que através da reencarnação permite muitas das vezes a espíritos que se afrontarem outras existências, com a possibilidade de reencarnarem numa mesma família, fazerem com que essas arestas venham a desaparecer. Tá? Lembrando sempre que isso depende de nós. Vencermos os obstáculos, vencermos nossas diferenças, aceitarmos a diferença dos nossos irmãos, em especial na família que nós somos inseridos. Creio que essa é a palavra que o seu Benedito tirou essa noite. Agradeço a oportunidade, espero ter sido claro. E vamos orar mais uma vez nesse momento, pedindo que a equipe espiritual esteja presente, abençoando nossos irmãos menores. Hoje é dia deles. Vamos pedir que cada um venha receber nesse momento a visita dos médicos veterinários espirituais, possam tocar no corpo de cada um, aplacando toda a enfermidade, concedendo a saúde, concedendo o bem-estar. Igualmente a equipe espiritual aqui presente possa visitar os tutores, aqueles que vieram nesse trabalho, que possam receber aquilo que vieram buscar, restabelecimento de sua saúde, a força para enfrentarmos amanhã mais um dia, e mais que isso, para sermos vencedores na caminhada que nos é proposta. Agradecemos a Deus e já oramos. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salva. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eis, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendita é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Jesus, para que sejamos dignos das promessas de Deus. Graças a Deus, graças a Deus.